Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu queria, antes de ler a palavra, eu queria nesse espírito de adoração, eu queria que você adorasse comigo em oração. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós queremos aqui nessa noite nos colocar diante do Senhor. Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de te adorar, de te servir, Senhor. Pai, muito obrigado. Pai, que o teu Espírito Santo seja aqui sobre a minha vida. Pai, que o teu Espírito Santo seja sobre esse lugar. Pai, a presença do Senhor, ela é real em nós. Pai, mas nós queremos liberar palavras sobre aqui este lugar. Pai, nós queremos que a atmosfera desse lugar aqui seja alterada pela tua presença. Pai, nós sabemos que aonde o Senhor está, tudo muda. Pai, nós sabemos que na tua presença, Deus, tudo acontece. Pai, nós sabemos que na tua presença, Senhor, tudo se faz novo. Pai, venha sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, venha sobre aqui as nossas vidas. Senhor, nós cremos numa palavra liberada do Senhor em nós. Pai, nós cremos no poder da palavra. Pai, o Senhor é aquele que colocou em nós, ó Deus, algo poderoso em nossa boca. Pai, o Senhor é aquele que tem prazer de trazer em nossas vidas, ó Deus, poder de nos usar com graça e com favor. Pai, nós queremos liberar essa noite aqui palavras de cura e transformação. Senhor, nós queremos liberar aqui nessa noite palavras, ó Deus, de autoridade, Senhor, não nossa, mas do Senhor. Senhor, traga sobre nós aqui, Senhor, Pai, um renovo, uma direção. Abra os nossos ouvidos. Senhor, libera cura para aqueles que precisam de cura. Senhor, libera milagre para aqueles que precisam de milagre, Senhor. Oh, Senhor, cura a alma, cura o espírito, cura o físico, Senhor. Seja aqui sobre nós, Senhor, o teu querer e o teu realizar, Senhor. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade de fazer no nosso meio. Abra os ouvidos, Senhor. Pai, nós falamos da atmosfera deste lugar e da tua presença, Senhor, mas aqueles que estão em casa assistindo a esse culto, Senhor, enche aquela sala, Senhor, enche aquele lugar que as pessoas estão. Senhor, seja a tua glória, Senhor, palpável. Pai, seja a certeza da tua presença sobre nós a cada dia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 5. 1 Coríntios 14, 5. Glória a Deus. Oh, Senhor, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, Deus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Carlos. A palavra do Senhor diz assim: eu quero. Eu quero. Eu quero. Ellen, eu quero. João, eu quero. Eu quero que todos vós, Thaís, todos vós, Zé, Carlos, todos, Caípe, eu quero que todos vós faleis em línguas. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, o Senhor não falou isso com o apóstolo Paulo em vão, à toa. Pai, essa palavra liberada, Deus, por Paulo, a nós, a igreja, escrita nas Escrituras, Senhor, não é em vão, Senhor, e não é à toa.
Senhor, nós temos dedicado aqui, estamos na 5ª mensagem sobre os dons do Espírito, falando da oração em línguas. Pai, nós queremos entender mais e mais. Pai, a religião divide, mas é o Espírito Santo que ajusta, que conduz tudo em todos. Senhor, que haja leveza, que haja graça, que haja liberdade. Senhor, que haja liberalidade no Teu Espírito, do fluir sobre nós, sobre este lugar. Senhor, nós queremos sair daqui essa noite fortalecido, porque a presença do Senhor é real em nós. E é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, como eu falei aqui na oração, é a 5ª mensagem sobre oração em línguas. O Zé ministrou 5ª passada, também imagino que foi a mesmo teor. Pois é, foi sobre o Espírito Santo. E então é a 6ª mensagem que a gente dedica sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo, né? Deus não nos daria algo tão importante para ficar esquecido ou sem ser compreendido. Amém? Eu fico imaginando, imagina alguém, vamos pegar aqui o que as mulheres gostam muito, um perfume, uma maquiagem, algo que ela possui, um sapato bonito, mas não usa. Não faz sentido. Imagina um homem que gosta tanto de carro, ter um belo carro, mas não usa. Não faz sentido. Irmãos, tem algo que é para nós. E a gente precisa entender isso com graça e com favor. Nós precisamos compreender. Por que que o apóstolo Paulo ele é tão claro, tão incisivo? E por que que ele fala isso, né? Eu quero que todos vocês falem línguas. Isso é algo importante. Isso é algo que precisa assim, meu Deus. Quantos anos a Escritura está aí? Por que que a gente distancia tanto daquilo que é importante em nós? Ah, falar em língua é para o pentecostal. O que que é ser pentecostal? Para mim, falar em língua não é para renovados, não renovados. Para mim, falar em línguas é obra do Espírito Santo. Todo aquele que é cristão tem o selo do Espírito Santo, tem um carimbo de propriedade de Deus. É o Espírito Santo, é o Senhor nosso Deus que escolheu habitar em nós. Isso não está para denominações, isso está para quem é filho. Irmãos, e a gente precisa com graça caminhar sobre isso, sobre esse aprendizado. Abra comigo aí, ainda 1 Coríntios, 14, o mesmo capítulo, porém verso 18. Verso 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós, ou vós todos, depende da tradução. Por que que o apóstolo Paulo falaria assim, uau, meu Deus, como eu falo em línguas? Por que que ele fala isso? Se isso fosse algo secundário, ele falaria isso? Se isso não fosse importante, ele falaria isso? Meu Deus, como a gente precisa aproximar da palavra. Como nós precisamos entender. A vida espiritual, ela é enriquecida pelo seu uso, diz o apóstolo Paulo. A gente precisa entender isso. Paulo está agradecendo, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas. E eu falo muito. Isso não é secundário. Isso não é secundário. Pastor, mas eu já orei, já pedi para Deus, isso não aconteceu ainda.
Quando a gente vai tentar tirar carteira de carro, a gente toma pau, a gente tenta a segunda ou desiste? Por que a gente desiste das coisas que são espirituais? Por que a gente não busca? Por que a gente não vai ler? A gente lê o livrinho da autoescola, a gente lê tantos outros conteúdos, aprofunda em tantos outros conteúdos e negligencia aquilo que é espiritual para nós. Irmãos, eu confesso, eu quero liberar uma palavra aqui para a igreja, porque muitas igrejas, muitos ministérios, até os ditos pentecostais, cobram muito, mas não ensinam, ou nem sabem ensinar. E entendem a obra do Espírito Santo de várias maneiras, ou atribui coisas ao Espírito Santo que nem dele é. Vamos voltar, Renata, no verso 4, mesmo 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas estranhas ou desconhecidas, edifica-se a si mesmo. Irmãos, é importante ser edificado. Nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente, sim ou não? É uma pergunta. Aleluia pelo sim. Irmãos, nós precisamos ser edificados, nós precisamos crescer espiritualmente, sim ou não? E qual é a ferramenta, de que forma que nós crescemos? Como que a gente cresce na fé? A palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Crescer na fé vem por ouvir a palavra. Mas como que eu me fortaleço? Como que eu me desenvolvo como um ser espiritual? O que fala em língua desconhecida se edifica, se constrói, se renova, se fortalece, se direciona. Irmãos, nós precisamos entender que, embora habitemos num corpo físico, nós somos chamados a uma vida espiritual. Aquele que vive segundo a carne está na carne, mas aquele que vive no Espírito anda no Espírito, agrada as coisas do Espírito, flui no Espírito. Como que eu vou fluir no Espírito? Como que eu vou andar no Espírito se eu não consigo entender as coisas espirituais? Queridos, orar em espírito não é orar sem voz audível. Orar em espírito é orar em línguas. E a gente precisa pensar isso. Coisa linda, irmão. Estou escutando alguém chorar aqui, irmãos. Você está em casa, viu, queridas? Pode chorar. Tem mais gostoso. É, isso é mesmo. Maitê. Queridos, a gente precisa pensar sobre a nossa vida espiritual. Irmãos, quanto que a igreja negligencia, a igreja não estrutura algo tão poderoso na nossa vida. É preciso pensar sobre edificar. Você precisa ser edificado. Queridos, eu queria colocar aqui algo, repetir algo que eu falei domingo, eu não sei se todos vão lembrar. Eu estava 12 quilos mais gordo, mas eu estava desnutrido, faltando várias vitaminas. Vitamina D, vitamina B, coenzima Q10, testosterona baixo, e vai por aí afora. Mas 12 quilos mais gordo. Eu estava alimentado, mas eu não estava nutrido. Ser alimentado é uma coisa, estar nutrido é estar equilibrado nas proporções, em cada detalhe da nossa vida. E eu preciso que a palavra nutre venha de encontro a nutrir a sua vida.
E você precisa se reconstruir, você precisa edificar-se, se nutrir no Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Tem uma frase aqui que ela não é minha, ela é do pastor Luciano Subirá. O Espírito Santo não fala em línguas, somos nós que o fazemos. Do outro lado, não falamos de nós mesmos, e sim, somente o que o Espírito do Senhor nos inspira a falar. Irmãos, a gente precisa pensar, não é o Espírito Santo que vai falar por mim quando eu oro em línguas. Ele só me ativa. É algo meu e seu, é algo nosso, é um fluir, é uma liberdade que nós damos a Ele ativar algo em nós para que a gente possa falar com Deus. Mas o que profetiza edifica a igreja. A gente precisa dividir ali as duas coisas. Parece que a gente lê a Bíblia e reprova a primeira parte, porque a primeira não edifica a igreja. Mas a gente precisa pensar, quando nós estamos edificados, a igreja é edificada. Quando você entende a primeira parte, aqui vai fluir. Irmão, se todo mundo chega aqui na unção, todo mundo cheio do poder de Deus, teve um dia cheio da presença de Deus, está todo mundo em propósito. Bom, tudo flui muito mais fácil. Vem todo mundo com a carga do dia pesada, coisas difíceis. O dia é mais pesado. O fluir se torna mais difícil. A gente precisa pensar a boa leitura e interpretação. Falar em línguas faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas, produzindo em nós vidas. Há uma totalidade do ministério do Espírito Santo em nós. Irmãos, quando a gente entende, quando a gente fala em línguas, faz parte de um propósito de Deus. E aí eu já preguei, eu não posso ficar voltando em todas as outras mensagens. A minha Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. E o falar em línguas é o jeito de eu comunicar com Deus. Também já falei aqui que a Escritura fala que aquele que ora em línguas, ora bem. Então, é algo para mim, para você. É algo para nós. E se o Senhor não faz acepção de pessoas, está acessível a cada um. Tem pessoas que tira carteira de habilitação na primeira. Eu conheço gente que foi reprovado 34 vezes, mas não desistiu e tirou carteira. A gente precisa pensar sobre isso. Abra comigo em Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Tiago 3. Tiago 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Queridos, o título da mensagem dessa noite é Não Tropece. Ei, não tropece. Não tropece. Nós já aprendemos. Não é para tropeçar. Eu preciso que você entenda isso. E quando a gente não domina a nossa língua, nós estamos tropeçando. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, tal é perfeito. Ou seja, aquele que fala corretamente, aquele que sabe falar, aquele que guarda a sua palavra e coloca no tempo correto, esse é um varão perfeito. É o que o texto está dizendo. Tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Quem domina a sua língua,
governa o seu corpo, governa o seu ser. Vai conseguir o melhor de si. Eu estou falando de algo físico agora e não espiritual. A mesma boca que ora em línguas, quando ela ora em línguas, ela ora bem, porque o Pai entende, o Pai escuta. Olha que profundo. Agora, a mesma boca que quando fala, seu português, o seu inglês, seja qual idioma nós estivermos, ele consegue refrear e evitar muito problema. Ele vai ter todo o domínio de si mesmo. Próximo versículo, Renato. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Se você pega um animal daquele tamanho, você o domina pelo simples fato de colocar domínio sobre a sua boca. Próximo. Vede também as naus, essa tradução as naus que são navios, né? Que sendo tão grandes, mas é outra tradução, que sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Ou seja, por maior que seja o navio, a proporção entre o navio e lá embaixo aquilo que domina ele, vai ter domínio e direção sobre todo o corpo dele. Olha como que coisas pequenas são importantes. Verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e glorie-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia, uma pequena fagulha queima uma floresta inteira. Olha a importância que nós precisamos dar àquilo que é a nossa língua, aquilo que é a nossa boca. E eu não quero pensar em falar errado. A gente tropeça em muita coisa, a gente tropeça em muitas falas. Falar errado é tropeçar. Não ter governo de si mesmo é tropeçar. A palavra fala sobre os frutos do Espírito, que quem tem domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito Santo. Se eu me movo com o domínio da minha língua, da minha boca, eu vou ter domínio de mim. Leia-se, isso chama domínio próprio. É uma obra do Espírito Santo. É uma direção do Espírito Santo. Verso 6. A língua também é um fogo. A língua é algo poderosa. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e inflamada pelo inferno. Irmãos, a maioria dos problemas e divisões dentro de uma igreja é muito menos pelo que fazemos, muito mais pelo que falamos. A gente precisa tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o objetivo daquilo que nós falamos. A língua é fogo, é um fogo consumidor. Verso 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza. Verso 8, eu quero encerrar, Tiago. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Preste muita atenção. Qual é a afirmação de Tiago ali? Nenhum homem pode domar a sua língua. Como que você vai domar? Com o Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. É um agir do Espírito Santo. Se nós tropeçamos e não damos ao Espírito Santo o governo da nossa vida,
como iremos fluir? O que vai sair da nossa boca? A palavra fala que só sai da nossa boca a palavra que edifique. Só deve sair da nossa boca palavras que edifique. Abra comigo Provérbios 18. Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20. Vou ler na minha. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Irmãos, a palavra que nós liberamos. Irmãos, quando eu falo assim, Renata, você é uma mulher mais linda. Renata, como você é inteligente. Renata, como você é instrumento de Deus na minha vida. Renata, como você canta bem. Renata, como você cozinha bem. Renata, como você é uma excelente mãe. Irmãos, eu como das minhas palavras. Eu produzo na vida da minha esposa algo sobrenatural. Olha o que está dizendo o texto. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Quando você tem um filho, você fala assim, esse menino é uma desgraça, esse menino é um moleque, esse menino é uma chatice, esse menino é bagunceiro, esse menino. O que você vai ter? Quem vai ser seu filho? A morte e a vida está no poder da língua. Até uma planta, se você fala com a planta, ela te entrega o melhor resultado. Se uma planta recebe isso, irmãos, é algo tão impressionante, mas tão impressionante espiritualmente, que até as coisas inanimadas, que não têm vida, estão sob domínio das nossas palavras. Quando Deus falou, haja luz, Gênesis 1:3, o que aconteceu? Houve luz. Deus não fez luz com a mão dele, foi uma palavra liberada. Agora, a luz, ela incidiu sobre matéria, a palavra liberada incidiu sobre matéria. Eu já falei aqui como que a gente tropeça, e é o título da mensagem, coisas tão pequenas. Eu, pouco tempo de casado, a gente tinha um carro, um Fiesta antigo, e por falta de boa comunicação, de um projeto melhor, ou entender às vezes algumas coisas, ao invés de eu chegar para Renata e falar assim, amor, tô pensando em trocar de carro, o que você acha? Qual foi o jeito que eu justifiquei para ela concordar comigo de trocar de carro? Ao invés de eu simplesmente perguntar, amor, dentro das nossas contas cabe, o que você acha? Amor, o carro está ruim. Não, esse carro não estou aguentando ele mais. O que aconteceu com o carro? Cheio de problema, ruim de pegar, bateria dava problema, um monte de coisa começou a acontecer com aquele carro. Porque o carro estava ruim para mim, eu não queria mais aquele carro. Eu liberava palavras sobre aquele carro, eu não queria. Vendi para um amigo, lá na empresa que eu trabalhava, comprou, o que aconteceu? Alisson, que carro bom. Meu Deus, que carro bom. Põe gasolina nele, vou lá para a Bahia, vejo a minha parentada toda lá, só óleo, pneu e gasolina, mais nada, esse carro não dá problema nenhum. O carro não era ruim. Irmãos, libere palavras de bênção sobre a sua casa. Cuidado com as suas palavras. Irmãos, eu estou fazendo essa introdução sobre a palavra.
toda a Escritura começa sobre uma liberação de uma palavra. Deus nos imbuiu como filhos e nos trouxe, e aqui, né, em Provérbios a gente vai ver, não sei se isso aqui é Provérbios de Davi, nem olhei, não sei, deve ser. Deixa eu ver se eu acho uma cola aqui. Não sei. Salomão. Provavelmente é Provérbios de Salomão. Salomão vai dizer: olha, a morte e a vida estão no poder das línguas. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Queridos, preste atenção. Se o Senhor nos deu uma oração em línguas, um cantar em línguas, um falar em línguas, um fluir no Espírito, eu não posso tropeçar nisso. Tropeçar no sentido de não alcançar, ou achar que isso é algo relativo, ou achar que isso não é algo importante. Vamos em João 14, Evangelho de João 14, verso 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus está dizendo, e Ele vos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, para que fiquem convosco para todo sempre. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, para que fiquem convosco para sempre. Por quanto tempo o Espírito Santo vai habitar em nós? Sempre. Sempre. Essa habitação é sempre. Queridos, quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, você entrou numa eternidade. Nós não vamos entrar na eternidade, nós já estamos na eternidade. Nós já gozamos da eternidade, porém estamos num corpo mortal. São coisas diferentes. E Ele estará conosco para todo sempre. Todo sempre. Verso 17. O Espírito de verdade, ou da verdade, que o mundo não pode receber. Queridos, preste atenção. Se eu converti, se eu sou de Jesus, eu tenho discernimento das coisas. O Espírito Santo fala comigo. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. É preciso discernir as coisas. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Queridos, o mundo não discerne, o mundo não entende, o mundo não recebe o Espírito Santo, enquanto ele não nascer de novo. Porque não o vê, nem o conhece. As coisas espirituais não queira que as pessoas que não receberam Jesus vão entender. O mundo não vai entender você querer ir à igreja. O mundo não vai querer você servir a Deus. O mundo não vai entender você se abster de sexo enquanto você é solteiro. O mundo não vai entender essas coisas. O mundo não vai entender você dar dízimo, você ajudar as pessoas, contribuir com a vida das pessoas, negar-se a si mesmo e fazer algo que o Senhor espera que você faça. Essas coisas são espirituais. As pessoas que não discernem não vão entender. Mas vocês conhecem. Ei, mas vocês que têm o Senhor, vocês que já entregaram a sua vida para Jesus, vocês conhecem. Pastor, a minha vida tem sido tão atribulada. Não significa que o Espírito Santo te abandonou. Não significa que você não seja capaz de ser cheio do Espírito Santo. Ei, deixa o Senhor falar aos seus ouvidos. Deixa o Senhor administrar a sua vida. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aqueles que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, têm as suas forças renovadas. Confia.
Descansa, descansa, não fale, se guarde, permita o Espírito Santo fluir em você. Irmãos, não é fácil esse lugar. Eu cheguei aqui hoje, a Renata estava assim, amor, isso você não deve falar. Não era sobre a mensagem, é sobre algo. A gente tem lutas, irmãos. E a mulher sabe edificar a casa. Amor, não é esse o caminho. E ela está correta. E a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado. Aquilo que o Senhor quer fazer de nós. Irmãos, tudo que nós fazemos, por mais certo que seja, da nossa cabeça, isso chama religião. Tudo que nós fazemos, e muitas das vezes nem é o que nós queremos fazer, mas tem uma palavra liberada, tem um Espírito Santo conduzindo, isso chama ser filho de Deus. E normalmente, aquilo que a gente não quer fazer, é o que Deus está nos levando a fazer. Estou falando da maneira correta. Não é quando você não quer pecar e você peca. Deus queria que você pecasse. Não estou falando isso. Eu não quero pedir perdão. Aí eu fico naquela guerra. Deus quer que você pede perdão. Deus quer que você reconhece algumas coisas. Deus quer que você se proste. E normalmente quando nós relutamos com alguma coisa, é aquilo que o Senhor quer tratar em nós. Nós o conhecemos, vocês o conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Renata, não está no meu esboço, abre aí para mim a grande comissão, Mateus 28, acho que 19. São os últimos versículos de Mateus. É isso mesmo, Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Irmãos, a parte mais importante da grande comissão não é ir. A parte mais importante da grande comissão não é fazer. É saber que o Senhor está conosco todos os dias. É saber que o Senhor é conosco todos os dias. Quando eu sei que o Senhor está conosco, eu consigo ir, eu consigo fazer. Porque não é sobre as minhas palavras, não é sobre o que eu sei, é sobre o que Ele conduz. O Senhor está conosco todos os dias. E Ele habita em você pelo Espírito Santo. Volta, Renata, fazendo favor em João 16, 8. E eu quero encerrar. João 16, 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele vier, convencerá o mundo. Quando o Espírito Santo vem, Ele convence. Irmãos, quando Jesus chega para Zaqueu, Jesus não prega para Zaqueu. Zaqueu, desce daí, seu corrupto, cobrador de impostos, seu ímpio, seu endemoniado. Jesus não prega para Zaqueu. Zaqueu, desce daí, desce daí. Zaqueu, não queira estar onde você não tem que estar. Reconheça o seu tamanho, as suas condições. Irmãos, o Senhor ali, a presença do Senhor é suficiente.
a gente precisa falar menos. A religião quer que a gente fale e debate muitas coisas. Jesus estava ajoelhado, agachado, desenhando no chão, escrevendo ao chão. Chegaram um monte de gente e falaram assim: mestre, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Do mesmo jeito ele continuou. E ele falou assim: é mesmo? Ah, legal. Senhor, a lei de Moisés fala que ela deve ser apedrejada. Legal. Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que do mais velho, 1 a 1, começando do mais velho, 1 a 1, se retirou. Ficou ali Jesus e aquela mulher. E aí Jesus levanta e fala assim: sua adúltera, sua endemoniada, sua pecadora. Foi isso, irmãos? Não foi. Mulher, irmãos, só a presença de Jesus ali mudou a vida daquela mulher. Irmãos, você precisa entender que o Espírito Santo habitando em você muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, irmãos. Não é sobre o que você dá conta de fazer, não é sobre o que você pode fazer. A primeira coisa da grande comissão é saber que o Senhor está conosco todos os dias. Ele é contigo. Ele é poderoso. Queridos, quando nós entendemos Tiago 3 sobre o poder da língua, eu quero fazer uma introjeção, uma projeção, não sei, algo que faça você entender. Se dominar a língua no físico é importante, nós sabemos por Paulo que é poderoso no espírito. E quando nós damos esse lugar para fluir no Espírito Santo, nós adquirimos conhecimento por revelação. Edificamos a nós mesmos a nossa fé. Temos vitória sobre a carne. Quem se move em espírito não dá lugar à carne. Então eu tenho vitória sobre a carne. Há um cumprimento da vontade de Deus em nós. Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que o Senhor quer. Há uma sensibilidade, eu percebo, eu vejo melhor as coisas espirituais. Há um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Porque não é sobre o que eu gosto, sobre o que eu quero. É o Espírito Santo que flui em nós. Queridos, quando o Espírito Santo está em nós, eu oro, há intercessão, eu me projeto, eu fluo nesse Espírito. Amém. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Queridos, o Espírito Santo é aquele que vem sobre nós. O Espírito Santo é aquele que vem e traz governo sobre nós, direção. Senhor Jesus, nós te adoramos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor Jesus, nós te adoramos. Reconhecemos as tuas grandezas e as tuas maravilhas. Senhor, obrigado porque o Senhor é Deus. Senhor, nos ensina a entrar por nosso quarto em secreto. Pai, que nós possamos, ó Deus, ali no nosso quarto, orar em línguas, cantar em línguas, adorar em línguas, mas também na tua igreja, Senhor. Pai, que a tua igreja seja livre, inteligente, a fluir no Espírito Santo. Pai, que o Senhor, Deus, tenha liberdade, ó Deus, de ativar, de fazer, de transformar, de renovar, de trazer edificação ao corpo, Senhor, por essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é o domínio, que é o fluir do teu Espírito Santo através do falar em línguas. Senhor, que haja uma igreja Batista Moriá, avivada, renovada no teu Espírito Santo, edificada no Senhor e na tua palavra, Senhor.
Pai, que a tua igreja, a igreja desses dias, se mova, Senhor, neste lugar de adoração. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Pai, nós dependemos do Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor e precisamos do Senhor. Opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus.